Oi! Hoje é a resenha do conto O Barril de Amontilado, de Edgar Allan Poe, aqui do livro Edgar Allan Poe, volume 1, do projeto Medo Clássico da Dark Side. Suportei o melhor que pude as incontáveis injúrias de Fortunato, mas quando ele se pôs a me insultar, jurei vingança. Você, que tão bem conhece a natureza de minha alma, de certo não vai supor que anunciei a ameaça em voz alta. Haveria de me vingar um dia, era uma decisão certa e definida, mas a própria certeza que a alicerçava incluía a hipótese de riscos. Não haveria apenas de puni-lo, mas iria puni-lo com impunidade. Um mal não pode ser reparado quando a revanche destrói o agente reparador. O mesmo ocorre quando o vingador fracassa em se apresentar como aquele que o maltratou. Assim começa o conto O Barril de Amontilado, de Edgar Allan Poe, que conta a história desse sujeito não nominado que quer vingança contra um conhecido chamado Fortunato. E a história basicamente é só essa, não tem muitos a mais. Praticamente é só o ato de vingança e acabou-se. Minha avaliação do texto. Você percebeu que está meio rápida essa resenha. E sim, provavelmente porque ou não se tem muito a dizer, ou eu não gostei do texto. Pois é, eu não gostei muito deste conto do Edgar Allan Poe, embora a gente tenha muitos dos elementos que a gente já está acostumado, que são funcionais, eficientes, como o protagonista narrando a história em primeira pessoa, aquela ambientação que vai oprimindo a nossa leitura, a gente vai ficando incomodado ali pelo cenário onde está acontecendo a história. E também, claro, para aquele tom de mistério, a gente nunca sabe direito para onde vai a história. Só que, na verdade, a gente sabe bastante para onde vai a história. Afinal de contas, é uma vingança. Logo no primeiro parágrafo, aquele que eu li, o protagonista já se declara, ele vai fazer isso. E se a gente lembrar, né, essa nova fase aqui de contos do livro da Dark Side já está denominada Narradores Homicidas. Então a gente já sabe que ele vai matar o cara de qualquer jeito, ou pelo menos alguém vai morrer. Não, na verdade, sim, o narrador vai matar alguém. Isso é um grande spoiler da Dark Side, hein? Nem é meu. Então a gente já sabe que o Fortunato vai morrer de qualquer jeito. E como isso acontece, é muito frustrante. Primeiro que o Fortunato ele está bêbado o tempo todo. Então só acontece uma conversa mole entre ele e o protagonista até a armadilha, que não rende nada, não serve pra nada. É só papo de bêbado mesmo, ou com um bêbado na verdade. Ele se mostra uma presa muito fácil. E o narrador ele não se questiona disso. Na verdade, aquela ofensa que o fez cometer essa vingança não é descrita. A gente fica na curiosidade, mas peraí, qual foi a ofensa que o Fortunato fez para com ele para que essa atitude fosse tomada? Uma atitude bem extremista, né? Diga-se de passagem. Qual foi? Não sei. Ninguém sabe, ninguém saberá. Não dá para dizer que isso é um elemento que faz o texto ser grande. Não, com certeza não. Se houvesse uma reviravolta, que lá no desfecho o Fortunato conseguisse escapar, aí sim a gente poderia dizer que o texto termina em grande estilo. Não é o caso, ele termina muito mais manso do que começou. Aquela promessa de fortes emoções ali no começo não dá certo. Quando chega ao final, quando finalmente os últimos instantes do Fortunato, a gente não sente nada. O narrador tenta até passar alguma culpa, um certo arrependimento, mas também não funciona. Nada funciona nesse texto. Poxa, pô, que mancada! Eu acho que é o tipo de texto, mesmo feito por um autor consagrado, que faz bons textos, é o tipo que se pode ser descartado, né? Mesmo numa obra completa de um autor. Mas aquela coisa, né?
faz uma divisão assim forçadamente, um projeto editorial, você é obrigado a colocar às vezes um texto que você não tem muita simpatia por ele, mas para preencher espaço, né? São 3 para cada tema. Tinha 2 bons, e o terceiro, como é que a gente faz? Ah, tem aquele lá que é mais ou menos, vamos colocar aqui. Com certeza é uma decisão editorial. Bom, por essas e outras, para o barril de amontilado, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Bom, é isso! Confira amanhã mais um conto de Edgar Allan Poe aqui no nosso projeto de mês do terror, que será O Coração Delator. Enquanto isso, confere aqui do lado os outros contos aqui do projeto. E até amanhã!